Bom dia a todos, novamente, retornando aqui. Sou a Natália, coordenadora de comunicação da Abras. A gente vai dar início à nossa coletiva. Eu vou chamar o presidente João Galassi para dar as boas-vindas a vocês. Bom dia, pessoal. Que satisfação estar aqui com vocês. Minha última coletiva aí no setor foi na Feira da APAS em 2014, né? Então, já estava com saudades. Mas, na verdade, eu vou participar aqui como vocês também, mas como ouvinte, porque nós estamos aí organizando o processo para que nós tenhamos um modelo permanente, né, de entrevistas, de coletivas com vocês. Então, hoje, temos aqui o Daniel Souza, da Nielsen, que vai responsável pelo varejo, que vai apresentar um pouco dos números da Nielsen. E o nosso porta-voz da Abras será o vice-presidente sênior, Márcio Milan, que vai apresentar os números da Abras. E até faço aqui uma apresentação formal um pouco do Márcio. O Márcio é uma pessoa extraordinária, com um currículo no varejo muito relevante. Ele tem 44 anos de Pão de Açúcar, 4 anos de Abras. Ele teve aí foi um dos propulsores aí do Rama, da pesquisa de perdas, tem um histórico nas entidades e conhece muito o setor. Então, ele foi escalado aí, né, nesse timaço, para que todo mês, na segunda quinta-feira do mês, nós vamos aqui apresentar os números do varejo, da Abras, e o Márcio vai estar com vocês. Eu estou aqui fazendo essa abertura, só para vocês saberem quem é o presidente, porque senão fica aquela história, né? Que nem bacalhau, né? Tudo tem cabeça, mas ninguém nunca viu, né? Então, pelo menos vocês estão vendo. E agradeço muito a presença de vocês. Espero que seja proveitoso os números que vamos mostrar. E isso é só o início, tá? A Natália tem aí uma agenda de pesquisas, de dados, que ela vai semanalmente nutrindo vocês com informações, porque eu sempre digo o seguinte, quem trabalha com perecível tem que ser muito respeitado, porque não é fácil. E digo o seguinte, a imprensa ela tem um produto tão ou mais perecível que o varejo, e precisa de muito carinho, muito cuidado para dar atenção e a dinâmica que vocês merecem no trabalho de vocês. Então, agora vamos começar com o Márcio. Muito obrigado pela presença e espero que vocês aproveitem aí o modelo. A Natália já deve ter colocado como que vai ser a dinâmica, né, das perguntas, sendo por escrito e tudo mais, né? Só para deixar para falar para o pessoal, agora o próximo que a gente vai apresentar é o vice-presidente da Abras, o Márcio Mila, depois o gerente da Nielsen, que vai trazer dados também para vocês, e as perguntas a gente vai fazer depois da apresentação, a gente vai responder. Eu vou pedir para todos passarem as perguntas pelo chat, né? Então, vocês já vão, conforme eles vão apresentando, passando as perguntas pelo chat, que a gente já vai pegando o material e no final a gente passa para os porta-vozes. A gente tem em torno de 15 minutos para cada apresentação e meia hora para responder as perguntas, tá, pessoal? E depois a gente vai... Eu estou vendo aqui até que o Cleito está mandando aqui uma mensagem falando que não conseguiu e tal. A gente vai passar esse material também depois no final da coletiva, também por e-mail, então fiquem tranquilos. E a gente vai falando pelo chat, qualquer dúvida é só entrar em contato. Perfeito. Boa apresentação, Márcio e Daniel. Bom, primeiramente eu quero dar bom dia a todos, agradecer aí a presença no dia de hoje na nossa aí primeira coletiva de imprensa aí do ano, na gestão do nosso presidente Galassi. Quero agradecer, obrigado, Galassi, por essas palavras iniciais. Obrigado, Natália, aí pela a sua apresentação inicial. Eu vou, então, iniciar colocando aqui uma apresentação e depois a gente faz uma interação com todos, né? Nossa pauta de hoje
Então, nós vamos falar sobre o Índice Nacional de Vendas, vamos apresentar o índice aí, o acumulado do ano, e nesse gráfico também aparece aí um mês a mês aí durante o ano. Vamos falar um pouco sobre Abras Mercado, que é as informações que nós recebemos aí periodicamente da GfK, onde aparece lá o acompanhamento aí do que nós chamamos aí da nossa cesta da Abras, que é uma quantidade de produtos de largo consumo. Vamos falar depois sobre o índice de confiança dos supermercados. Aí eu volto aí para o nosso colega Danilson, Daniel, que vai fazer aí uma retrospectiva sobre 2020, o que espera para 2021, e aí depois eu volto com todos novamente para a gente falar com um pouco mais de detalhe, embora você já tenha recebido aí a projeção aí de 2021. Falando então sobre o índice nacional de vendas, né, o acumulado do ano, nós fechamos o ano com 9,36, né, deflacionado, que foi um crescimento, vamos dizer assim, considerado bastante bom em relação aí ao ano, né, uma vez que nós somos uma atividade essencial e durante todo esse período de pandemia nós conseguimos fazer o abastecimento aí à população, e é importante a gente estar falando aí de um cenário de aproximadamente aí 90 mil lojas espalhadas aí pelo país, né? Estamos falando aí de uma média diária de quase 28 milhões de consumidores que vão diariamente aí nas lojas. Acho que quando nós comparamos as vendas em valores reais comparado, né, com dezembro de 2019, então, dezembro de 2020 com dezembro de 2019, a gente identifica um crescimento aí de 11,54, que é um dos maiores crescimentos que tivemos desde 2007, quando o setor registrou aí 7,70 no mesmo período em comparação. Quando nós comparamos aí dezembro de 2020 contra novembro de 2020, a gente tem um crescimento aí de 18,13, mas nós sabemos que esse crescimento ele é sazonal, né? E ele refletiu, então, esse aumento em relação aí ao mês de novembro. Então, esses são os dados principais, gerais, do setor de supermercados durante o ano aí de 2020. Falar um pouquinho agora sobre Abras Mercado, que é a cesta aí de Abras que é medida aí durante um histórico bastante grande. Mas, antes disso, queria falar um pouco sobre os indicadores, né, de dezembro, né? Nós tivemos 1,35 aí do IPCA. Nós tivemos, quando você pega o IPCA alimentos, teve 1,74, e quando nós separamos exatamente a cesta aí da Abras Mercado, nós tivemos 2,88. Então, esses são os indicadores que apresentaram em dezembro de 2020. E aqui, a gente trouxe aqui, em dezembro, comparado aí com novembro, o valor das cestas por região e o total. Então, em dezembro, a cesta Abras Mercado registrou R$ 635,02, que comparado com novembro, que era R$ 542,15, nós tivemos aí um crescimento de 2,88. Quando nós olhamos isso por região, né, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, a gente identifica que na região sul nós tivemos a maior alta, né, que de 664,84 para 691,47. Depois tivemos também no Sudeste um segundo aumento, que foi para 618,91. Né? E os demais, aí, a própria Nordeste também teve um aumento um pouco maior, e o Centro-Oeste aí teve um menor desempenho aí em relação aí a essa cesta da Abras Mercado.
E aqui a gente trouxe um dado um pouco mais ampliado, que normalmente nós trazemos os dados apenas gerais. Nós abrimos um pouco esses dados, onde nós trazemos aqui as informações das principais quedas que houveram e também as principais altas que ocorreram quando nós comparamos dezembro versus novembro aqui aí desse ano, né? Então, a gente vê que o tomate ele teve uma queda de 11,66, depois seguido aí pelo queijo mussarela, papel higiênico, sal e água sanitária. Quando a gente olha as maiores altas, a gente identifica aí a batata nesse último mês, de novembro a dezembro, com 6,67, carne de traseira com 5,31, ela estava com um aumento muito maior, a gente viu que, comparado com outros meses, ela teve um aumento um pouco menor, depois seguido aí pela margarina, pela cebola e pelo açúcar. Quando se trata aí de produtos de fruta, legumes e verdura, a gente sempre registra essas movimentações que tem ao longo do ano, onde determinados produtos que têm influência de safra e outras coisas, mas esse ano muito também prejudicado esses produtos em função, que eu digo aí do suprimento que é utilizado aí no plantio desses produtos. A gente fez aqui uma abertura, não vou entrar aqui em todos os estados ou todas as regiões, mas para mostrar que a gente consegue verificar nessa forma aqui, quando nós pegamos aqui a batata, por exemplo, né, que ela registrou uma alta a nível Brasil de 6,67, ela acaba tendo uma alta no Nordeste de 14,49, depois lá no Sudeste por 10,53 e no Centro-Oeste por 8,58. Então, essas variações de estado para estado, de região para região, ela está muito voltada, primeiro, pela distância, muitas vezes, do centro produtivo para o centro que consome, como também questões relacionadas a nível de estoque, a promoções que, eventualmente, as empresas fazem de acordo com as suas estratégias, de acordo com as suas necessidades. E nós trouxemos também aqui uma outra informação, que também, para que a gente possa conhecer aí com um pouco mais de detalhe, foi até como o nosso presidente colocou no início, que as nossas pesquisas vão estar um pouco mais abrangidas, com mais informações, para que a gente realmente possa ter esses dados sempre atualizados e também que a gente possa monitorar os motivos pelas quais essas mudanças de preços ocorrem. E aqui a gente trouxe aqui as principais capitais, as principais cidades, também um trabalho que nós fazemos aí na Abras Mercado, e a gente verifica aqui estado capital por capital, os valores, os crescimentos e essas variações, como eu disse, que tudo isso está muito voltado aí pelas políticas, pela logística e pelas ações que as empresas acabam adotando aí nas suas estratégias aí comerciais, né? Nós temos aqui também um outro indicativo que nós chamamos aqui de PF, quer dizer, prato feito. O objetivo desse indicador é trazer aqui uma informação, né, onde nós procuramos trazer uma medida, né, do prato feito, dos produtos principais aí da alimentação aí da população, que é o arroz, o feijão, a batata, o tomate, carne, né, o traseiro, o dianteiro, o frango. E a gente, então, registrou aí ao longo do período um crescimento aí na que nós chamamos de prato feito, que está muito em cima de tudo aquilo que aconteceu durante o período de pandemia e também nas questões macroeconômicas, né? E talvez aqui a gente pudesse fazer uma reflexão, quer dizer, o Brasil, de um lado, ele vem divulgando aí uma safra recorde, já não é a primeira vez, e que, teoricamente, essa safra ela poderia estar nos beneficiando com um preço um pouco menor. Nós tivemos outros fatores que influenciaram
na subida desses preços, né, por parte dos produtores, por parte das indústrias, que foi a questão das exportação, né? Nós passamos a exportar muito mais quando nós falamos aí do arroz, quando nós falamos aí do óleo de soja, onde o mercado internacional se viu no Brasil a oportunidade de buscar esses produtos. Aliado a isso, nós tivemos a questão de dólar, né? Quer dizer, as variações, os aumentos do dólar, tudo isso trouxe uma influência nesses produtos aí do agronegócio, levando, então, o que nós chamamos aí de PF para essas evoluções, né? Avançando um pouquinho mais aí no movimento e a perspectiva do setor, a gente tem um dado aqui que acho que era importante a gente pontuar, eu sei que depois o Daniel vai complementar com algumas informações, mas a Covid ela trouxe aí um auxílio, né, o auxílio emergencial, e a gente identificou que grande parte desse auxílio, a população que recebeu esse auxílio aí, que 58% dos lares declararam ter recebido auxílio emergencial, que grande parte desse auxílio foi recebido em dinheiro, né? E que grande parte foi direcionado, vamos dizer assim, para as compras de alimentos e bebidas, né? E 47%, por exemplo, para serviços, pagamento dos serviços básicos e compras de limpeza. Mas tem um dado aqui interessante, né, que a gente identificou que determinados tipos de produtos, né, que não tinham um crescimento grande, a gente verifica que são produtos que não são de primeira necessidade, mas acabaram tendo aí o caso do ketchup e o azeite, que mostra que o consumidor mais em casa ele acabou também consumindo outros tipos de produto, né, como também na área de limpeza, né, que teve um crescimento grande, até em função aí da preocupação aí da Covid, com higienização e assim por diante. Uma outra informação também aqui, mais para a gente seguir nesse caminho aí, o que a pandemia trouxe, né? No início, principalmente no início, a questão do isolamento, as lojas que estavam assim, mais próximas das suas residências tiveram um crescimento maior, o consumidor muito mais informado, preocupado, ele também começou a ir às lojas que conseguia identificar o cumprimento aí das medidas sanitárias, né? Eu acho que o varejo ele demonstrou primeiro uma rapidez, né? E numa eficiência bastante grande no ajuste e para dar essa segurança para o consumidor. O supermercado foi considerado nesse período o local aí mais seguro, né? Para que as pessoas pudessem fazer as suas compras, enfim. Então, aqui um pouco mais. Acho que tem um dado aqui também que acho que é importante a gente colocar, que foi o e-commerce, né? O e-commerce sempre existiu, porém, nesse período, ele teve um avanço muito grande, uma aceleradora em função aí do isolamento. Mas eu diria que o consumidor ele teve várias oportunidades de testar novas formas do seu abastecimento. Então, e aí eu acho que trouxe também um conforto e uma forma dele até consumir mais e melhor, né? Porque ele não precisava se deslocar para fazer suas compras, ele podia fazer pela internet. Algumas empresas passou a atender por telefone que não tinha o seu delivery, por WhatsApp e assim por diante, né? Queria agora entrar um pouquinho aí, até para finalizar essa primeira parte, acho que estou dentro aí do meu tempo, falar um pouco aí do índice de confiança, né? Então, no mês de dezembro, né, o índice de confiança, ele basicamente se manteve, né? Quando a gente olha aí de janeiro até dezembro, a gente verifica aí que ele esteve muito próximo e o consumidor e os empresários de supermercados confiantes aí que esse desempenho, os consumidores estavam aí muito firmes, né, com essa confiança naquilo que estava acontecendo, principalmente em relação das ajudas aí emergenciais feitas pelo governo, que foi um fator extremamente relevante, e é aí uma das solicitações da Abras aí junto ao governo federal. E quando nós olhamos essa tendência aí para os próximos 2 meses, a gente verifica aí que em dezembro já deu uma sinalizada aí e para frente que essa confiança do empresário ela caiu um pouco, mas talvez muito voltado. Acho que estou por 2 motivos. Primeiro,
em função aí dessa discussão que hoje está acontecendo no Congresso, que é a questão aí da continuidade ou não do auxílio emergencial, que valor que vai ser, e outro foi esse aumento aí na Covid, que deu um susto aí, vamos dizer, e com a chegada da vacina, eu acredito que agora essas coisas têm de se acomodar e voltar a esse índice de confiança um pouco mais para frente. São essas minhas considerações iniciais, e depois eu volto, até porque eu acho que nós podemos, depois da apresentação aí do Daniel, a gente complementar. Ok, Natália? Então, devolvo para você aí, Natália. Isso. Obrigada, Márcio. Agora a gente vai passar para o Daniel, gerente da Nilson, que vai fazer a apresentação dele. Mais uma vez, falando para o pessoal aí, se vocês tiverem perguntas, passem pelo chat, por favor, e aí com o nome e com o veículo. A gente já está recebendo algumas perguntas, mas algumas estão sem o nome, né, sem a identificação. É isso, Daniel, por favor. Vamos lá, pessoal. Bom dia. É um prazer aqui para mim estar mais uma vez aí, mais uma coletiva com vocês. Então, agradeço aí toda a direção da Abras pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar tendo esse tipo de discussão. Obviamente, a minha ideia aqui não é falar da parte econômica, especialmente porque isso é algo que já está muito e amplamente discutido, mas eu trago aqui alguns pontos só para complementar o material e para a gente dar uma sequência no que a gente vai falar em relação a como é que foi o consumo no ano de 2020, né, como é que foi um pouco dessa mudança de comportamento e o que a gente espera um pouco para acontecer agora no ano de 2021. Então, olhando lá para trás, o que a gente tinha era uma expectativa que o Brasil começasse, né, uma retomada de crescimento, especialmente porque a gente já vinha de alguns anos aí de crise, né, e a gente sabe que depois de alguns anos de retração, a gente espera sempre um impulso, mas a pandemia chegou, né, ninguém esperava que tivesse algo desse tamanho e com essa magnitude. E aí eu trago aqui alguns pontos e o meu objetivo aqui não é trazer todas as coisas que foram relacionadas a isso, mas é importante a gente sempre olhar um pouquinho para trás. Então, questões aí como o lockdown, o distanciamento social, a queda de produção, né, e da demanda como um todo, isso trouxe um aumento importante no desemprego, perda de renda e, obviamente, incertezas e muita queda na confiança tanto dos empresários como da população. Por outro lado, né, e aqui trazendo só alguns pontos que, de alguma forma, acabaram influenciando muito, né, na possibilidade, na manutenção do poder de compra da população em relação a produtos de alto giro, produtos do supermercado, é que, de uma maneira geral, os bancos centrais mundiais, os governos, tentaram responder de uma maneira muito rápida, né, isso falando do ponto de vista mais global. E no Brasil, os programas de proteção de emprego, a flexibilização de contratos de trabalho, auxílio emergencial, linhas de crédito, etc., de alguma forma, minimizaram muito esse impacto, né? Mas, quais foram as consequências, né? E acho que é importante aqui a gente sempre relembrar. Esse distanciamento social associado a uma população também com medo de um vírus que ninguém conhecia, que ainda é desconhecido de uma maneira, né, em geral de toda a população. Então, as incertezas em relação ao futuro, essa mistura de tarefas domésticas versus o home office, de repente a população se viu misturando vida pessoal e vida particular, né, ou vida profissional. Então, as atividades escolares também, muito e uma queda importante na renda. E aí um consumidor que começou a ter que fazer escolhas, né? Fazer escolhas do que vai fazer, preparar a sua própria comida, uma discussão e uma preocupação da busca pelo saudável em relação a se manter, né, dentro de uma saúde um pouco mais, de um corpo um pouco mais forte, né, eu diria por aí. Isso trouxe uma reinvenção de experiências em família, uma preocupação muito com os preços, né? A gente vai falar um pouquinho em relação a um cenário mais inflacionário e, consequentemente, um consumidor mais dentro de casa, com menos idas aos pontos de venda, né? Com menos idas aos supermercados.
que de alguma forma, em alguns momentos, foram substituídos pelo online, pelo delivery, e um consumo de mídia através das redes sociais e dos live stream. Isso foi um pouco do que aconteceu lá em 2020. E 2021, né, a gente começava com outro cenário, né, a corrida, então, para as vacinas, ela traz uma esperança de um 2021 melhor do que o que a gente viveu, né, nas incertezas de 2020. Porém, né, o Brasil, assim como outros países, começa a ver uma nova onda, né, de contaminações, como a gente viu no final do ano, e que perdura ainda nesse início de ano. Claro que com algumas diferenças entre os países, mas isso é algo que volta a preocupar. Ou seja, no final do ano a gente estava um pouco mais otimista com relação a esse ponto. Acho que o Márcio comentou muito bem. E, obviamente, que eu vou passar aqui alguns slides bastante rápido para a gente, né, poder obedecer o tempo, mas depois a gente vai poder discutir mais profundamente nas perguntas. A gente segue, então, com uma inflação ainda dentro da meta, né, ainda dentro do que o nosso sistema de metas aí define, mas a gente sabe que que o consumidor passa a sentir de uma maneira muito mais intensa, seja por inflação, seja por um desemprego alto, e que a gente acredita que vai se manter aí pelo menos até o terceiro trimestre, já que o acumulado dos 12 meses ainda vão manter muito dessa alta da inflação que a gente teve principalmente nos últimos 3 meses do ano. E aí, como é que a gente teve em relação ao impacto das categorias Nielsen, né, dentro do varejo? Aqui, pessoal, dentro desse slide, eu trago para vocês uma quantidade mais limitada de categorias para que a gente possa comparar todos os canais. Tá? Mas a gente fecha o ano com um crescimento nominal de 5,1%, né? E aí, dividido por uns canais, eu trago aqui alguns destaques. O serviço independente, né, que esse de proximidade, que o Márcio comentou ainda há pouco, teve um crescimento bastante significativo, de 12,2%. Né? Ele, como vocês podem ver ali no lado superior do gráfico, ele representa 25% do volume vendido por essas categorias. Mas o grande destaque aqui é ainda o canal Cash and Carry Atacarejo. Né? É um canal que hoje tem uma proposta de valor muito de custo-benefício, onde o consumidor entende que encontra aí uma proposta de preço mais agressiva. E, por outro lado, fazendo o contraponto, especialmente impactado aí pelas bebidas, já que ficaram fechados em boa parte do tempo, né? Os bares, restaurantes, etc., foram quem puxou muito essa queda do consumo nessas categorias. Chama atenção ainda um pouco para os outros formatos dos supermercados, que todos eles apresentam aí crescimento versus o ano anterior, assim como as farmácias. E aí um ponto aí das perfumarias, que também, de alguma forma, ficaram fechadas por bastante tempo, em função de estarem muito dentro de shopping centers, centros comerciais e etc. Por outro lado, quando a gente considera somente as cadeias de varejo, né, todos os associados da Abras, como um exemplo, e quando a gente considera o total de venda do supermercado, aqui a gente tem um número bastante significativo de crescimento, que é diferente do número que o Márcio estava mostrando anteriormente, que a gente está falando aqui de uma variação nominal, né? Ele já provavelmente está descontando a inflação e tem algumas outras questões metodológicas, mas o que a gente vê é um crescimento aí de 16,5% versus o mesmo período do ano passado, quando nós acumulamos autosserviço, o Cash and Carry Atacarejo e as farmácias. Então, isolando um pouco as vendas desses canais, a gente tem um crescimento aí do Cash and Carry em torno aí de 27% versus o ano anterior, enquanto que todos os outros formatos de supermercados crescendo aí acima de 2 dígitos, mas num patamar um pouco mais baixo. E a farmacadeia chegando aí num crescimento aí de 1 dígito alto. O gráfico da direita, vocês vão ver que como é que isso se deu nas outras regiões. A ideia aqui não passar todas elas, mas a gente perceber que esse crescimento, ele, de alguma forma, foi generalizado, com algumas diferenças um pouco maiores e um pouco menores nas regiões, mas a gente teve aí um crescimento bastante significativo, que é reflexo das pessoas fazendo seu consumo dentro do lar, ou seja, as pessoas mais confinadas, fazendo todas as suas refeições dentro dos domicílios, né? Todas aquelas refeições que eram feitas em refeitório de empresa, em restaurantes, etc., migrando para dentro do domicílio, que acabou, de alguma forma,
né, impactando positivamente o setor, que é o principal abastecedor das famílias. Falando muito rapidamente do Cash and Carry, né, desse canal de abastecimento, hoje a gente tem um canal que chega em mais de 60% das famílias brasileiras, né, ou seja, com uma frequência de compra de pelo menos uma vez ao mês. Isso nos mostra, e o gráfico da direita nos mostra o crescimento das compras por abastecimento em todos os canais, que significa que o consumidor procurou ir menos vezes e quando foi, né, acabou comprando ou tendo um ticket médio mais alto, seja porque comprava mais para estar abastecidos e evitar uma nova ida ao supermercado, seja também porque tinha aí um certo aumento de preço. E a gente vem discutindo muito essa questão do bolso equilibrista. Então, a gente espera daqui para frente, né, um consumidor muito mais atento e muito mais criterioso na hora de consumir. Só alimentação e bebidas, como o Márcio mostrou ali anteriormente, a gente teve uma alta de 14% versus o ano passado, foi a maior contribuição aí para esse aumento de inflação, e também isso atrelado a uma taxa de desemprego bastante mais alta, né, e com uma discussão importante em relação ao segmento aí do auxílio emergencial ou do Bolsa Família. Tá? Então, aqui para mostrar um pouco de como é que foram esses impactos, aqui a gente está dividindo todas as vendas dos supermercados em cestas. Então, aquele 16,5% que nós vimos, né, de crescimento no slide anterior, ele se divide em todas essas cestas. E a gente pode verificar, por exemplo, uma cesta de commodities, né, que são produtos que, além do aumento de preço que já foi mostrado anteriormente, a gente também tem categorias que fazem parte da base da alimentação, então a gente está falando aí de óleo de cozinha, arroz, farinha e etc., com um crescimento então de 31% versus o ano anterior, mas a gente chama atenção também para os perecíveis e os perecíveis frescos, então todas frutas, legumes, verduras com crescimentos importantes, categorias que o consumidor de alguma forma não consegue comprar ao longo do mês e que acaba fazendo ele sair com mais frequência de suas casas para fazer esse consumo. Tá? Então, aqui também tem um ponto aliado muito à saudabilidade. O consumidor entende que preparar a sua refeição dentro do domicílio, muitas vezes, ele é mais saudável, e isso é muito alinhado com a preocupação que os consumidores têm demonstrado em relação a esse vetor. Também ainda chamo atenção bastante rapidamente aqui para a questão de perecíveis industrializados, com crescimento de 19,6%, e todos os congelados e produtos que trazem essa praticidade para as pessoas também mostram um crescimento importante. E aí os eletrônicos, que cresceu muito dentro dos hipermercados, principalmente no começo da pandemia, quando o comércio estava mais fechado, com o impacto importante da venda de telefones celulares. Então, a higiene e beleza não foi uma cesta que se destacou no ano passado, embora também apresentou crescimento. Isso está muito mais localizado em algumas categorias de consumo familiar e um pouco menos dentro das categorias de consumo pessoal. Depois a gente pode explorar um pouco desse tema. O Márcio também comentou um pouco a questão do e-commerce, né? Então, não tem como a gente não passar rapidamente por isso, porque é todo essa introdução do e-commerce na vida das pessoas, ele aconteceu também para o segmento de supermercados, então o crescimento ele é muito pautado no número de pedidos, né, e no aumento do ticket médio, mas numa quantidade muito grande de novos consumidores. Então, só no primeiro semestre de 2020, a gente viu um crescimento de quase 50% versus o mesmo período do ano passado. Tá? Agora, muito em breve, a gente vai lançar já o fechamento do ano de 2020, numa apresentação à parte especial em relação a isso, mas a magnitude desse crescimento ele segue bastante alto. E aqui eu chamo a atenção com relação aos aplicativos, né? Então, muitos consumidores já usavam esse tipo de aplicativo para compras do supermercado, mas era um patamar bastante baixo, então 12% somente faziam isso. Outros 14% começaram a utilizar os aplicativos, mas a gente tem um espaço muito grande aí de desenvolvimento. Hoje, 63% dos consumidores ainda dizem que continua sem usar esse aplicativo, ou seja, ainda preferem comprar ou eventualmente através do próprio website ou então fazer compras aí nas lojas físicas, sendo então um grande complemento aí dessa jornada de compra. Qual é a razão principal? Não precisar sair de casa. Então, isso se intensificou muito, né? Esses motivos são bastante óbvios.
mas tem uma questão aí de ter promoções especiais, algo que é importante para o consumidor. Ele está buscando, então, dentro do aplicativo, alguma vantagem aí de custo-benefício, mas eu citaria aí como o principal ponto para o consumidor é a questão do frete grátis. 42% dizem ter tido frete grátis, e aqui é um ponto importante que a gente sabe que isso onera bastante a operação, mas ao mesmo tempo a gente precisa acomodar esse custo, eventualmente trocando para alguns outros tipos de promoção ou descontos, porque o consumidor percebe um grande benefício em relação ao frete grátis. E aqui, gente, chamando a atenção para um outro ponto, que não basta só estar dentro do online, precisa estar conectado com esse consumidor, e o outro ponto é essa experiência de compra dentro do aplicativo, ele tem que ser muito parecida com a experiência que a gente já tem dentro do ambiente físico. Então, a facilidade em encontrar produtos, a personalização das ofertas, as formas de pagamento com segurança, diversidade, uma fluidez entre a estratégia do meio físico e do online, a questão do frete. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Toda a estratégia que a gente tem em relação à redução de atritos dentro de uma loja de supermercado no meio físico acontece também dentro do online. Então, é muito importante que o setor supermercadista tenha isso sempre em mente, que é como eu facilito a compra do consumidor dentro desse ambiente. E aqui a gente cita algumas tendências de consumo que já está muito bem falado aí em diferentes fóruns, como planos de assinatura, a realidade virtual do e-commerce, o live streaming, a questão da saudabilidade. Mas eu queria pular aí um pouco agora para as expectativas de 2021, já que aí o nosso tempo já está bastante curto, já está estourando. A gente ainda tem muita incerteza com relação ao ano de 2021. As incertezas, a gente vai conseguir, de fato, seguir com as reformas, quanto a gente vai conseguir avançar, como que isso vai refletir com o bolso do consumidor, o quanto a gente vai conseguir fazer essa retomada do emprego. Mas, do ponto de vista de consumo, o que a gente acredita procure uma busca do consumidor por equilibrar os seus gastos. Tem uma parte que o consumidor não vai abrir mão das marcas que confia. A gente vê aí que 43% das marcas líderes, né, da cesta obtiveram um crescimento nesse ano. Muitas vezes o consumidor não pode errar em alguns produtos, então ele prefere as marcas mais conhecidas, mas tem um destaque aqui para embalagens econômicas, em linha com essa queda de frequência. E em linha também com o consumo dentro de um atacado, ou de um atacadista supermercadista, né, que são embalagens maiores, dando um custo-benefício que o consumidor vai consumir ao longo do mês. E, em algum momento, a gente deve ver também essa alternativa como o que a gente chama de trade-down, que é uma marca mais barata, ou seja, uma oportunidade aí também para desenvolvimento de marcas próprias dentro dos supermercados, porque a gente já viu isso acontecer na crise aí em 2015, 2016, uma crise que não chegou ao seu fim, já entrou a pandemia. A gente acredita muito que isso deve continuar. Por outro lado, e eu peço só mais aí 1 minuto e meio para a gente terminar, a gente tem ainda uma continuidade da indulgência, ou seja, os consumidores dentro dos domicílios muito confinados com a sua indulgência como autopremiação. Então, a gente vê claramente as cervejas especiais, puro malte, premium, seguem crescendo, cafés especiais, chocolates de preço mais alto, de alguma forma ainda mantendo aí uma força de crescimento, e isso está muito relacionado aí à autopremiação do consumidor. A questão da beleza dentro de casa também é um ponto que eu chamo a atenção, e aqui, por fim, a praticidade, ou seja, muitas categorias que oferecem a praticidade ao consumidor em alta, em função dela, de alguma forma, te ajudar a ganhar tempo ao longo desse dia. Para finalizar, então, pessoal, aqui essa nossa corrida para contar um pouco dessa história, o que a gente espera, então, para o ano? É isso que eu comentei. Ainda uma interação muito grande do consumidor nos meios online e offline, isso vai continuar se desenvolvendo, vai continuar crescendo. A gente precisa estar, para aqueles supermercadistas que ainda não conseguiram dar muita atração nos seus projetos de tecnologia, vai ser muito importante. Ao mesmo tempo, um consumidor aí adequando as suas escolhas à sua capacidade financeira,
E do ponto de vista do varejista, sempre aí nessa eficiência mais customizada. Precisamos estar atentos a essas novas tendências, mas não podemos perder o foco nessas necessidades primárias, que é a razão de existir aí do nosso canal. Então, gente, eu fico um pouco por aqui esperando as perguntas. Eu peço desculpa que eu avancei um pouquinho do tempo. Eu tinha uma expectativa assim de até tentar ser um pouco mais rápido, mas eu queria deixar todos esses highlights aqui com vocês, tá bom? Natália, eu passo para você, tá? Obrigada. Obrigada, Daniel. Agora o Márcio, acho que já vai finalizar, né, Márcio? Márcio? Oi, Natália, não, estava só ajustando aqui a apresentação aí. Obrigado, Daniel, aí pelas suas informações bastante relevantes aí, complementa aí todo o nosso trabalho aí no dia de hoje, né? Mas voltando aqui, então, falando um pouco mais aí sobre a projeção dos indicadores aí para 2021, nós trouxemos aqui algumas outras informações que nos levaram a essa projeção, né? Onde nós fizemos aí um trabalho junto às redes de supermercados do país para poder entender melhor e também fazer uma projeção aí muito mais adequada aí para o ano de 2021. Então, quais foram as premissas que nós obtivemos junto aos supermercados? Quais seriam os principais investimentos que poderia garantir esse crescimento ao longo do tempo? Então, as lojas vão investir em infraestrutura, né, melhorando aí toda a sua estrutura, principalmente voltada às questões da pandemia, porque isso vai pendurar aí por um período. Vão fazer investimento na eficiência energética, que é algo que eles encontraram como oportunidade também. Isso pode trazer uma redução de custo aí ao longo da cadeia. Há muitas aberturas e fechamento de novas lojas para também o ano aí de 2021 e um investimento na área de e-commerce, porque é uma área que vem crescendo, vem se desenvolvendo, mas grande parte aí do comércio e do varejo ainda não estão totalmente adequados. E a projeção, então, ficou aí o nosso Índice Nacional de Venda projetado aí para o ano de 2021, um 4,5% deflacionado aí durante o ano. Então, isso, com base, a gente buscou informações todas econômicas disponíveis e que a Abras constantemente está acompanhando e ajudando aí nesses controles. Então, esses são aí os dados onde nós utilizamos aí para fazer também a nossa projeção. Então, é isso, Natália, devolvo para você aí para que a gente possa dar continuidade aí à coletiva. Obrigada, Márcio. A gente já recebeu algumas perguntas aqui, inclusive estão passando pelo direct, mas eu já até pedi para o pessoal, se puderem passar também pelo chat geral, a gente já está aguardando aqui. Então, a primeira pergunta é para o Márcio, se essa projeção de 4,5 já considera as novas parcelas do auxílio emergencial, e se não, se esse número nessa projeção da Abras pode aumentar. Olha, Natália, nós, nessa projeção, nós procuramos levar em consideração uma ajuda emergencial do governo. Ela, pelos números que nós tivemos aí mais recentemente e acompanhamos, nós consideramos, sim, uma ajuda, não nos níveis que foram feitos aí até dezembro de 2020, né? Até porque as novas ajudas que vão surgir, e com certeza surgirão, ela já não pegou janeiro, não pegou fevereiro, né? E, consequentemente, talvez a partir de março, aí, mas não nos patamares de 2020. Temos uma outra pergunta, que é essa do R7, a outra a gente não tem a identificação. Ela gostaria de saber, o Lopes, né, o Marcos Rogério, gostaria de saber como o dólar alto teve impacto no setor supermercadista e se houve produtos nas gôndolas afetados por essa dificuldade de importação em razão do preço elevado que acabaram sendo substituídos por produtos nacionais. Olha, Natália, acho que talvez para responder essa pergunta, acho que era importante a gente
falar um pouquinho do trabalho da Abras com relação aos preços ao longo aí do ano de 2020, né? O primeiro movimento que a Abras fez foi procurar dialogar com as cadeias produtivas. Então, nós iniciamos todo um trabalho de conversa com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, com as principais associações representativas do segmento, aí, como a Biob, Associação Brasileira da Indústria de Óleos e Vegetais, a Bitrigo, Associação Brasileira do Trigo, a própria BIA, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação. Então, durante todo esse período aí de movimentação de preço, que foi um período totalmente atípico e ele ainda está se pendurando, nós procuramos dialogar com todos eles com o objetivo de, primeiro, ter as informações corretas e orientar o supermercado a negociar, sempre com o objetivo de ter o menor preço para levar para o consumidor. Essa foi a nossa estratégia geral com relação a isso. Quando nós estamos falando aí de produtos importados, e naturalmente que a gente esbarra em 2 pontos. Um, questão de matéria-prima, que as próprias indústrias, muitas vezes, elas importam para fazer a sua produção, como também, muitas vezes, os insumos, né? E, nesse período, nós tivemos também uma exportação muito grande, por exemplo, de um insumo, por exemplo, o milho, que o Brasil não tinha uma tradição de ser um grande exportador. Então, tudo isso acabou influenciando. Quando você fala diretamente na gôndola, nós tivemos aí, pegar o caso, por exemplo, do trigo, né, que ele é base aí para uma série de determinados produtos. Houveram aumento, esses aumentos, consequentemente, foi repassado aí, e, no caso específico, a gente não houve aí substituição. Outros tipos de produto, né, que eu posso dizer, principalmente na área de bebidas, em que o Brasil é um grande importador aí de vinho, né, houve algumas substituições por produtos nacionais, e a gente conseguiu identificar que, nesse período, a vinícola brasileira teve um grande crescimento. E o próprio consumidor, ele mesmo fez as suas próprias substituições, mas isso foi, ao longo do tempo, houve uma acomodação em relação a esses 2 aspectos. O próprio consumidor, ele procurou fazer suas substituições, e o supermercado intensificou suas negociações, não só nos produtos importados, mas também nos produtos nacionais. Pegando, aqui tem uma pergunta do Cleiton, acho que da Folha, eu não estou conseguindo enxergar aqui. Até pega carona nessa informação aqui. Ele falou: foi observado algum tipo de substituição por parte do consumidor no último ano, por exemplo, carnes, né, por conta da alta dos preços? Quais principais substituições a pesquisa de vocês captou? Ana Natália, uma pergunta bastante interessante essa, porque eu acho que o consumidor, ele, nesse período, ele passou também a fazer novas experiências. Eu queria colocar um ponto aqui também, que nós tínhamos até 2019 um consumo per capita de ovos, por exemplo, que era uma média de 91 ovos per capita até 2019. Em 2020, esse número cresceu para 120, acima disso, hoje já está. Então, hoje o ovo, por exemplo, é considerado a proteína mais barata que existe aí para o consumidor. Então, essa substituição a gente viu, no primeiro momento, a saída, vamos dizer assim, da carne bovina. Isso foi um pouco para o suíno. Depois, o suíno ele acabou também entrando um pouco aí em função dos insumos, aí subiu o preço, e aí, então, houve uma substituição aí que eu digo aí, para as aves. Então, as aves também tiveram um crescimento bastante grande aí nesse período. Natália, não estamos ouvindo. Desculpa, estava mudo. Eu vi aqui. Tem uma outra pergunta da Raquel Brandão, do Valor Econômica. Como está a negociação com os fabricantes em relação a preço? Olha, Natália, essa é uma política, vamos dizer assim, de cada empresa, né? Cada empresa tem uma política, mas o que nós estamos orientando? Primeiro, nós estamos procurando monitorar e dar informações para as empresas de supermercado como que estão, por exemplo, os comportamentos de preço na área de produção, na área de importação, na área de exportação, para que eles tenham subsídio para que eles possam negociar.
É sabido também que, em função e até da própria pandemia, né, algumas indústrias tiveram que parar parte da sua produção, principalmente quando nós falamos também das embalagens primárias, né, a embalagem primária e secundária, que é o caso do papel, do papelão, do aço, do alumínio, que também tiveram reflexo aí em relação à sua produção, quer dizer, houve diminuição da produção. Então, nós procuramos primeiro orientar, dar essas informações ao supermercado para que ele possa fazer a sua negociação. Por outro lado, dialogar com as cadeias produtivas, que é o que nós temos fazer intensamente, e também essa orientação no sentido de negociar, negociar e negociar. Então, essa negociação, a gente imaginava que com a entrada aí das novas safras, essas coisas estavam minimizadas, mas isso vai continuar, e a orientação é negociar junto aos fornecedores para que realmente a gente consiga sempre ter o melhor preço aí para o consumidor. Marcio, se me permite também contribuir um pouco nas respostas, né? A gente viu dois grandes movimentos no ano passado. Quando começou a pandemia e que as pessoas começaram a se abastecer para ficar mais tempo dentro de casa, o que a gente viu foi uma menor preocupação com a questão preço, né? Já que a ideia ali era garantir a subsistência por algumas semanas, né? E isso a gente viu um consumo muito alto nas primeiras semanas. A gente chegou a ver em alguns momentos alguma ruptura de alguns itens, não foi nada significativo, mas alguns itens acabavam sendo substituídos por outros. Mas a partir do momento que o consumidor começou a se acostumar com essa vida mais confinada, aí sim começou a preocupação muito maior pela economia, pelo preço, pelo desconto, pela procura por vezes de uma marca mais barata. E à medida que a população vai tendo o seu poder de compra diminuído, esse fenômeno por trocar marca e trocar as categorias, ele tende a se acentuar. Então, isso não foi uma coisa que a gente viu muito fortemente no ano passado, mas acredito que deve acontecer bastante ao longo desse ano, dependendo de como que a gente consiga avançar nas questões econômicas, ou seja, essa coisa do consumidor declarar que para economizar eu troco de marca e estou disposto eventualmente algumas marcas eu fazer a economia, isso aconteceu um pouco menos, mas vai acontecer mais, eu acredito, aí para 2021. Obrigada, Daniel. A gente tem uma pergunta, agora aproveitando já o Daniel, uma pergunta para o Daniel aqui, não tem identificação, foi por direct. Quais os desafios do e-commerce em 2021 no setor e os impactos das novas parcelas do auxílio emergencial nas cestas? Eu acredito que seja quais cestas irão crescer. Bom, eu acho que a questão do desafio, ele é um desafio meio que acho que mais do setor, sim, mas para todo mundo que quer entregar o produto em casa, né? Então, a questão da logística e a questão de garantir estoque é uma parte importante aí nessa operação. Então, a gente conseguir fazer, eu comentei um pouquinho, fazer aquela navegação fluida dentro do aplicativo, como acontece dentro da loja, né? O consumidor, em geral, a loja que ele costuma ir, ele sabe onde estão os produtos, sabe como acessá-los, sabe como fazer essa procura, mas fundamentalmente garantir uma entrega no tempo com os produtos que ele de fato está comprando e ter ali dentro toda essa vantagem e buscando um pouco dessa personalização. Então, acho que o grande desafio está principalmente na questão logística e de navegação dentro da plataforma, né? Agora, a questão do auxílio emergencial, a gente sabe que o tanto de dinheiro que foi colocado pelo governo nesses programas, ele não vai ser igual a esse ano. Então, a gente espera, e até pelo montante e abrangência que ele teve, a tendência era esse consumo ser feito para bens de consumo de primeira necessidade. Ele diminuindo isso, a gente espera, sim, que esse consumo ele diminua,
né, obviamente. Mas a gente também espera um avanço na área econômica, uma questão mais de reformas que não vai ser num primeiro momento, a gente acredita esse impacto, mas que ao longo do segundo semestre a gente consiga substituir uma coisa com geração de emprego, com uma quantidade maior de renda dentro dos supermercados. É por isso que, inclusive, eu entendo que a expectativa da Abras ela é já menor em relação ao ano passado, justamente em função disso, contando com um auxílio mais baixo versus o ano passado, né? Ok. Obrigada, Daniel. Temos uma pergunta para o Márcio, do Estadão, Felipe, né? Felipe Lawrence, do Estadão. A pressão inflacionária nos alimentos arrefeceu um pouco no primeiro mês de 2021. Como a Abras vê esse movimento para o restante do ano e os impactos para o setor? Oi, Natália. A gente realmente sentiu aí nos nossos indicadores que o mês de janeiro ele deu vamos dizer assim, apresentou uns indicadores menores. O que a gente tem aí identificado aí de cenário aí para frente? Primeiro que nós temos várias safras entrando aí logo aí a partir aí do primeiro trimestre aí do próximo ano. Então, eu acho que isso é algo que pode nos ajudar aí numa manutenção de preço, até numa baixa de preço em relação a isso. Por outro lado, a gente também identifica que a própria economia, né, com a chegada da vacina, ela começa a dar sinais aí de uma recuperação mais intensa, vamos dizer assim, a volta normal aí do setor produtivo e do comércio como um todo. Eu acho que esses fatores vão fazer com que a gente consiga voltar pouco a pouco aos patamares normais de preço aí, como a gente vinha aí ao longo aí de 2019 e tal, naturalmente com essas influências, principalmente do agronegócio, né? Então, a gente verifica que o cenário, por exemplo, da soja, não é um cenário de curto prazo, né? Pelo contrário, a procura por soja do Brasil ela continua alta, então, esses derivados, a tendência provavelmente até de ter ainda um pouco de aumento aí pela frente, né? Quando se trata aí, no caso da soja. No caso do milho também, acho que é a mesma coisa, que é um insumo que também há uma procura muito grande por fora, e aí isso puxa um pouco, principalmente a carne bovina, né? A carne bovina é um produto que a gente vê com bastante preocupação aí ao longo de 2021, como ela vai se dar, se esse aumento de preço que já começou já em fevereiro, se ele vai se manter aí pela frente e assim por diante. Mas eu acredito que vamos ter aí muitas oportunidades aí para voltar a debater esse assunto com dados mais atuais aí que estamos colhendo. Ok, obrigada, Márcio. Vamos para a nossa penúltima pergunta, e essa é do Globo Rural, do Cleiton. No caso das carnes, houve dificuldade de repassar a alta para o consumidor final? Como o setor fez para contornar a perda de renda do consumidor diante da alta de alguns produtos? Agora, assim, todo repasse de preço para o consumidor não é algo fácil. Eu acho que não é algo fácil, acho que para a cadeia como um todo, né? Para a própria indústria, para o próprio varejo que precisa repassar, porque nós somos mero repassadores de preço, e para o próprio consumidor, né? Então, eu acho que isso é um ponto que sempre está aí na nossa pauta. Por outro lado, o que a gente viu também de um movimento, Natália e demais colegas aí, diferentes de anos anteriores, foi o nível de informação que foi passado pela imprensa e pelo próprio governo. Então, esse debate da questão dos preços foi algo que ele saiu só da esfera de nós que somos repassadores, mas ele passou a fazer parte de um debate muito maior. O próprio governo, se você pegar, por exemplo, o caso do arroz, né, que o próprio governo, a pedido da Abras, ele liberou a importação para equilibrar o preço. Então, eu acho que esse debate procurou deixar, vamos dizer assim, o consumidor também mais informado, né?
E também nós não podemos esquecer que o nosso presidente João Galástico e o ex-presidente João Sonsovo estiveram em Brasília com o ministro Paulo Guedes e também com o presidente Bolsonaro, exatamente discutindo essas questões, né, e o quanto que, em conjunto, poderia fazer um trabalho de um melhor esclarecimento para o consumidor, né, porque tudo isso que aconteceu durante a pandemia, ela trouxe todas essas novas formas do consumidor consumir, mas também novas preocupações em relação a isso. Então, é algo que vai ser, assim, permanente essa informação, esse esclarecimento ao junto consumidor. O que vem nesse bojo um pouco diferente, talvez, do que nós fizemos até hoje? As sugestões que iremos apresentar também a cada momento, nas possíveis substituições que o consumidor possa fazer para que ele possa, então, fazer o seu abastecimento normal, né? E eu acho que a carne realmente é algo que a gente vai precisar ter um acompanhamento muito de perto aí no dia a dia. Obrigada, Márcio. Vamos para a nossa última pergunta aqui de hoje, né? Da Juliana, dos 6 minutos. A gente já falou sobre o auxílio emergencial, mas ela colocou aqui: qual o impacto do fim do auxílio emergencial para o setor supermercadista neste ano? Bom, a gente sabe que trouxe, sem dúvida nenhuma, impacto, mas o que a gente, uma análise que era importante a gente também colocar aqui para a gente poder responder isso, Natália. O auxílio emergencial, o primeiro período, vamos dizer, ele veio bastante forte e surpreendente, primeiro pela quantidade de pessoas que acabaram participando desse movimento, desse auxílio. O governo, pode-se dizer, que fez um trabalho extremamente importante, relevante, pioneiro. Eu acho que ele teve um destaque aí a nível mundial por esse trabalho que ele fez aí com os consumidores, aí, com essa ajuda. Essa ajuda emergencial, que com certeza virá aí daqui provavelmente alguns meses, esperamos que agora em março isso seja resolvido, mesmo num patamar normal, mas ela vem junto com o aquecimento da economia. Então, essa ajuda emergencial, ela vai, sem dúvida nenhuma, ajudar, mas com a volta e o aquecimento da economia, isso também vai ajudar que o impacto para o supermercado aí seja menor. Então, essa projeção que nós fizemos de 4,5, ela leva em consideração todos esses aspectos, né? A gente tem, de um lado, que uma ajuda emergencial menor, de outro lado, nós temos um empresário que ainda está confiante no aquecimento aí da economia, porque ele está investindo em novas lojas, reforma de novas lojas, ampliando os seus canais de distribuição. Então, isto está dentro da nossa projeção aí de 4,5%, levando aí uma auxílio emergencial menor. Marcelo, a última... Só um momentinho, Daniel Caixa eu tenho uma última pergunta para o Daniel, então, assim, eu passo agora para o Daniel fazer as considerações, mas só lembrando que a última vai ser essa agora, que eu não tinha visto essa última aqui. Quer fazer as considerações, Daniel? Do Márcio? Eu ia fazer toda junta, mas acho que a gente comentou um pouco isso, e eu acho que o ponto importante, a gente como setor, é justamente apoiar e cobrar, né? Acho que da classe política um avanço em reformas que são importantes para a gente. Ou seja, a gente sabe que o Brasil não tem capacidade de investimento de manter um auxílio emergencial por muito mais tempo, como alguns outros países conseguem, né? Então, a gente sabe que isso, de alguma forma, vai refletir numa redução, né, do poder de compra de uma parte da população, mas a gente precisa avançar com uma outra pauta, que são as reformas que a gente precisa que serem feitas, com plano de concessões, com privatização, com todo o plano que, na verdade, toda a equipe econômica tem colocado como questões que são importantes para a gente. Por quê? Porque a gente precisa que essa massa de emprego ela venha da iniciativa privada, e que, de alguma maneira, isso vai trazer pelo menos no meu ponto de vista, um impacto nesse aumento de preço, no sentido de que o consumidor dentro do supermercado, e o supermercado é um lugar muito democrático, onde você encontra produtos desde baratos a mais caros, onde essa substituição ela vai pressionar também a indústria e toda a cadeia pela questão da oferta e demanda. A
do momento que você tem uma certa retração na demanda, os preços tendem a se acomodar. Então, acho que tem toda uma atmosfera aí dentro para que a gente acredita que esses preços não devem continuar acelerando, pelo menos em função dessa questão de acomodação de oferta e demanda, mas acho que é importante da gente aí como entidade, como classe, continuar pressionando para que a gente consiga avançar nas reformas que o país tanto precisa, porque a gente precisa crescer sem depender do auxílio do governo. A gente precisa crescer por investimento e aí acho que a gente vai conseguir gerar uma massa de renda suficiente para passar esse momento. Ok, obrigada. Agora sim, vamos para a última pergunta do dia, é da Ana Dabad para o Daniel. O pequeno e médio varejo, o chamado mercado de vizinhança, ganhou espaço na pandemia. Com a chegada da vacina e a perspectiva de volta ao normal, esse comportamento do consumidor deve permanecer? Olha, quais são os meus principais pensamentos sobre isso? O varejo de vizinhança é extremamente importante para aquela questão da praticidade, de estar perto de casa, dos perecíveis, daquele consumo que você não consegue se superabastecer, né? Então, ele realmente ganhou espaço entre as duas pontas. O ponto é, onde ele tende a ganhar mais, depende muito do posicionamento que ele vai ter. Hoje, se a gente vive um momento onde as pessoas procuram uma compra maior, uma compra de abastecimento para ter uma vantagem, um benefício de preço, ou seja, eu vou comprar mais para que no todo eu gaste menos ao longo do mês, e por isso tem uma procura importante por canais que tem o principal atributo preço. A partir do momento que a gente consiga gerar mais renda e que as pessoas estiverem com um nível de emprego mais elevado, a gente tem uma tendência as pessoas procurarem mais praticidade, mais conveniência. E essa praticidade e conveniência, muitas vezes, ele está nesses supermercados mais perto de casa, né? Então, eu acho que tem uma equação aí de movimento econômico que vai refletir de alguma maneira no comportamento das pessoas, e esse pequeno médio varejo tem um papel extremamente importante nessa questão de agilidade da vida das pessoas, especialmente em grandes cidades, né? Então, eu acho que tem um ponto relevante aí para a gente acompanhar de como que vai se dar essa dinâmica, mas, de novo, ele é um canal que ele atende a nossa urgência, a nossa necessidade, a nossa reposição. Então, ele vai continuar, na minha opinião, cumprindo esse papel. Obrigada, Daniel. Já peço que você, por favor, fique com a palavra para fazer as considerações finais aí para o pessoal. E, na sequência, a gente vai passar para o Márcio e o presidente também para despedir de todos. Legal. Bom, gente, eu te falo, como eu comentei antes, né, sempre um prazer estar aqui dividindo esse bate-papo com vocês. A gente tem todas essas informações e um pouco mais aí para ficar aí bastante tempo conversando, né? O próprio João me desafiou a seguir os 15 minutos, eu avancei um pouquinho mais. Mas é isso, eu acho que a gente vive um momento aí ímpar, né? Onde a gente tem bastante incerteza, mas eu tenho aí sempre um otimismo muito grande na capacidade que a gente tem de se reinventar. Eu acho que o setor do supermercado mostra muito isso. Ele acabou, no ano passado, garantindo que as pessoas estivessem bem abastecidas num momento bastante difícil, mas eu enxergo daqui para frente, de uma maneira um pouco distinta, também muita oportunidade de continuar esse crescimento. Não é à toa que o setor continua abrindo lojas, continua se desenvolvendo, continua trazendo novos serviços para dentro das suas lojas, né, tanto física como online. Então, assim, eu aqui como representante aí da Nielsen, coloco-nos à disposição, e eu gostaria de seguir aí com as discussões com vocês e em outros fóruns para que a gente possa aprofundar esses pontos. Eu deixo aqui meu muito obrigado pela participação. Obrigada, Daniel. Márcio, por favor, as suas considerações finais. Bom, Natália, se bem rápido aí para a gente poder manter aí o tempo, né? Acho que é importante aí a gente seguir aí esse tempo. Só agradecer aí a oportunidade de participar desse debate com todos e dizer que nós da Abras aqui vamos seguir com as nossas pesquisas, deixar já registrado que vamos procurar manter com mais informações aí toda a área de imprensa, você, Natália, que possa fazer essa informação e disseminar aí para tudo, e muito focado na informação para o consumidor. Eu acho que o consumidor, quanto mais informado sobre isso,
ele vai poder fazer as suas escolhas da forma que ele vai se abastecer, do canal que ele vai se abastecer e também das possíveis substituições que, eventualmente, ele possa assumir aí no seu dia a dia. Então, agradecer mais uma vez você, Natália, o Daniel e o presidente Galassi aí por essa oportunidade. Obrigado. Obrigada. Só aproveitando aí que o Márcio acabou de fazer as considerações, que o Márcio Miller ele está disponível, né, para entrevistas pessoais, pessoalmente, aqui na sede da Abras, no dia de hoje. Eu sei que as TVs, às vezes, necessitam, né, de entrevista, e claro que a gente seguindo todas as recomendações, protocolos de segurança aí da Covid. E passo agora para o presidente João Galassi fazer as considerações finais. Pô, é isso aí, né? Foi muito bacana a apresentação do Daniel, perfeita, o Márcio respondendo essas perguntas aí de uma forma muito brilhante, gostei muito. Queria também agradecer a Clarice por estar aí dando suporte na área econômica, nossa economista aí referendando os números da Abras, né, Clarice? Muito obrigado. Natália, parabéns por essa coordenação. Eu sei que é um movimento novo, mas esse movimento veio para ficar. Eu acho que esse que nós tivemos hoje, ela vai continuar independente do fim da pandemia, da vacina e tudo mais, né? Porque eu acho que ficou mais dinâmico até para os próprios jornalistas. Pessoal, muito obrigado. Agradeço de coração quem participou com a gente nessa data. Quero já deixar registrado que essa coletiva ela vai acontecer toda quinta-feira da segunda semana do mês, então, ou seja, no próximo mês, lá em março, né? Na segunda semana, na quinta-feira, nós já vamos ter aqui agendado o compromisso com vocês, para que vocês também possam ter uma sequência dos assuntos e uma normalidade, né, na divulgação. Um agradecimento enorme para vocês, espero que vocês tenham gostado. A Natália está aí à disposição, o Márcio também, e vamos juntos ajudar esse país cada vez crescer, melhorar, e, se Deus quiser, vacina para todos em breve. Obrigada, presidente. Obrigado, pessoal. E todo esse material que foi divulgado aqui na coletiva será enviado logo mais por e-mail para todos vocês. Obrigada.